Minha mãe arrogante exigiu que eu cedesse minha casa para ela, porque minha irmã mais nova está grávida e precisa mais do que eu. Eu sou um homem de 31 anos e tenho uma irmã de 28 anos que, honestamente, sempre foi a queridinha da minha mãe, mas não do meu pai, pelo que me lembro. Meus pais se divorciaram quando eu era adolescente porque minha mãe traiu meu pai com um antigo namorado do colégio e sempre foi controladora, manipuladora e narcisista. Infelizmente, minha irmã era como uma miniatura dela. Nossa mãe também parecia acreditar que tinha total autoridade sobre mim. Sempre que ela estalava os dedos, eu tinha que fazer o que ela queria, como um cachorro. Era humilhante, e minha irmã sempre a apoiava. Então não foi surpresa que eu fosse morar com meu pai em tempo integral, depois que nossos pais se separaram, enquanto minha irmã ficou com minha mãe. Os dois eram muito parecidos, e ambos praticamente pararam de falar com meu pai, exceto quando se tratava de dinheiro. Embora eu seja mais parecido com meu pai, que era muito orientado para os negócios, e ele começou a me ensinar o trabalho da empresa assim que eu tinha 16 anos. Eu me tornei bom nisso, e após 12 anos trabalhando para meu pai, me tornei sócio da empresa. As coisas estavam ótimas, mas há cerca de 8 meses a tragédia aconteceu. Meu pai ficou um pouco imunocomprometido por causa do hábito de fumar pesadamente durante grande parte de sua vida, e ele faleceu aos 60 anos depois de contrair a C-19, presumivelmente a Covid-19. Depois de anos sem ver minha mãe e irmã, finalmente nos encontramos novamente após um funeral com distanciamento social, realizado por meio de uma videochamada. Meu pai havia sido cremado conforme sua solicitação e enterrado em um cemitério local, então não havia corpo nem caixão. Minha irmã parecia estar em luto, mas minha mãe parecia indiferente o tempo todo. Para ser sincero, eu não fiquei surpreso. Da última vez que ela viu meu pai, ela gritou com ele, dizendo que ele devia mais dinheiro a ela e ameaçou processá-lo, ao que ele riu. Ele já tinha pago pensão alimentícia enquanto era legalmente obrigado a fazê-lo, mas 10 anos após o divórcio, ele não era mais obrigado a enviar dinheiro para minha mãe devido a uma decisão judicial. Além disso, minha mãe não é de forma alguma pobre. Ela trabalha no mesmo emprego há quase 3 décadas, possui totalmente a antiga casa da família que costumávamos compartilhar e até aluga 2 quartos lá regularmente pelo Airbnb. Ela ficou furiosa, mas pareceu desinflar, e começou a arrastar minha irmã para fora pelo braço, dizendo que eu era cruel e sem coração, que iria para o inferno por isso. Eu ri um pouco mais e disse: há também um lugar especial no inferno para mentirosos e narcisistas que tentam manipular os outros para conseguir o que querem. Minha mãe me lançou um olhar de ódio, mostrou o dedo do meio e finalmente partiu com minha irmã. Pensei que fosse o fim, mas sabia que minha mãe não deixaria isso passar. Alguns dias depois, comecei a receber mensagens de pessoas que conheço e alguns parentes online. Muitos estavam furiosos comigo, mas outros tinham perguntas sobre o que estava acontecendo. Tentei verificar meu Facebook, mas minha mãe e minha irmã me bloquearam. No entanto, minha namorada ainda podia ver tudo porque elas deixaram seus perfis abertos. Tiramos screenshots de tudo e imprimimos algumas dessas postagens. Ambos os perfis delas continham postagens me chamando de ganancioso e coração duro, acusando-me de roubar a casa que deveria ser herança de minha irmã, afirmando que eu subornava o advogado que lidou com o testamento de meu pai, o que era uma completa mentira, e elas sabiam disso. Liguei para meu advogado, que também era o advogado do meu pai e um amigo de confiança da família, e lhe dei cópias dos screenshots do Facebook e do vídeo que minha namorada gravou no dia em que minha mãe exigiu minha casa. Ele sugeriu uma ordem formal de cessar e desistir, mas eu queria levar isso mais longe. Ele enviou a elas uma carta expressa via correio que precisava ser assinada para que eu soubesse que elas receberam. No mesmo dia em que a carta foi entregue, minha mãe me ligou furiosa. Eu disse a ela que, se ela e minha irmã não retirassem todas as postagens falsas nas redes sociais e não contassem a verdade absoluta, eu enviaria todas as informações que tinha para toda a família, o chefe dela, e carregaria os vídeos gravados deles online, e também a processaria. Ela me chamou de intransigente e disse que fez tudo o que fez pelo bem da minha irmã, e depois deu uma longa palestra reiterando sua crença de que minha irmã ainda precisava mais da minha casa do que eu, porque ela estava grávida e necessitada. Deixei claro que não me importava com o que ela achava e que se ela não se retratasse e contasse a verdade, eu garantiria que sua carurreira fosse arruinada. Ela finalmente cedeu, embora relutantemente,
e concordou em retirar todas as postagens falsas.